Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. E é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique, transforme e restaure totalmente a nossa vida, nossa casa, nossa família. Isso tem que ser um lema para nós de forma diária, poder realmente aprender com cada palavra, entender, compreender os planos de Deus, as suas ordenanças, os seus mandamentos, e que a palavra ela penetre na nossa alma e no nosso coração. E aqui em número 2, olha só. O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as suas insígnias, da casa dos seus pais. E ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. E os que se assentarem às suas tendas na banda do oriente para o nascente, serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados dele foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas da tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar. E os seus exércitos que foram com ele contados foram 54.400. Depois a tribo de Zabulão, e Eliabe, filho de Elon, será o príncipe dos filhos de Zabulão. E os seus exércitos que com ele foram contados dele foram 57.400. E todos que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão primeiro. A bandeira do exército de Rubem, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Rubem. E os seus exércitos que foram com ele contados foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas de tribos de Simeão, e Silumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 59.300. Depois a tribo de Gad, e Elisaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gad. E os seus exércitos que com ele foram contados dele foram 45.650. E todos os que foram contados no exército de Rubem foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. E a bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do Oriente, e Elisamo, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram com ele contados foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 35.400. E todos que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e esses marcharão em terceiro lugar. E assim a bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 62.700. E junto a ele se assentará as suas tendas a tribo de Aser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Aser. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 41.500. Depois a tribo de Neftali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Neftali. E os seus exércitos que com ele foram contados foram 53.400. E todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. E esses marcharão no último lugar, segundo as suas bandeiras. E esses são os que foram contados do filho de Israel,
segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram tudo conforme o Senhor a Moisés ordenara, e assim assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa dos seus pais. Olha que maravilhoso, que realmente fantástico, né? A organização do próprio exército de Israel, como Deus ordenou, como tinham falado, a contagem do recenseamento daqueles que tinham, de tantos homens, enfim, e quanto foram os esquadrões que foram montados, como Deus ele tem a maneira de realizar ali para poder organizar, dar a direção para que eles fossem à guerra, lutar e vencer. A tenda da congregação junto com a Arca da Aliança, sempre os acompanhando nas batalhas, nas guerras. Isso é realmente algo que nos faz hoje entender como Deus ele trabalha realmente com forma detalhada. Nós temos que ser muito atentos aos detalhes, poder realmente fazer tudo conforme Deus ordena, como foi feito esse recenseamento, como foi feito essa ordenança dos esquadrões, cada um segundo a sua tribo, segundo realmente aquilo que Deus tinha ordenado ao próprio Moisés, os próprios levitas, que tinham realmente a sua formação de forma religiosa, de forma espiritual, para poder realmente liderar esse exército e poder realmente orar por eles, para que eles pudessem realmente vencer, prevalecer em cada guerra, em cada batalha. E precisamos estar atento a isso e a tudo, poder realmente entender, compreender a maneira como Deus ele trabalha em nossas vidas. Se assim cremos, confiarmos, tomamos posse de cada palavra, cada direção que nos é dada, o quanto mais poderemos crescer, evoluir, avançar no Senhor, prosperar e ter as experiências a qual o Senhor tem para cada um de nós. Se assim cremos, confiarmos, acreditarmos e tomarmos posse disso, o quanto mais poderemos realmente vencer, prevalecer e avançar e sempre no Senhor prosperar, porque isso é um lema, né? Realmente é uma determinação. Se fizermos tudo conforme Deus ordena, conforme a sua palavra, sendo obediente a detalhes, muitas vezes os detalhes, né? Que, como diz a Bíblia, que o que nos destrói não são as raposas, mas sim as raposinhas. Depende, são detalhes, às vezes tão banais, tão pequenos, que são passados despercebidos, como foi dito muitas vezes. Quantas pessoas estão deixando passar realmente um camelo, estão tentando coar ali o mosquito, mas porque não tem atenção àquilo que é os detalhes, de repente de uma forma tão realmente metódica, de repente os detalhes do que estão se apegando e estão levando a ele uma destruição, às vezes com picuinha, às vezes com dúvidas, às vezes com questionamentos banais, pequenos, onde pode sim destruir realmente uma plantação inteira, uma cidade inteira, uma vida inteira. Nós precisamos estar dispostos a crescer e a evoluir e avançar no Senhor, ter dele experiências, mudança, transformação, uma realização muito maior. Quanto mais entendemos que uma formação como essa foi feita pelo próprio Deus, Deus deu a orientação a Moisés, né, como já vimos lá no passado, quando o próprio Jetro, o seu sogro, viu que ele fazia não era bom, ele deu ele uma direção para que ele pudesse realmente se organizar. E aqui Deus mais uma vez dando uma direção para que cada tribo tivesse realmente ali o seu exército, tivesse o seu líder, para que pudesse realmente ir a batalha e a guerra e poder realmente fazer tudo conforme Deus ordena. Então é isso que nós estamos vivendo e crendo, confiando que Deus vai nos surpreender, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos prosperar ainda muito mais. Amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha fazer justiça e operar sempre sobre nós o sobrenatural. Deus amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, meu Deus, de poder te louvar, te adorar, buscar a tua face. É mais um capítulo que nós estamos lendo, Jesus, das Sagradas Escrituras, e poder realmente sentir, meu Pai, o quanto o Senhor tem dado a direção e a revelação para que possamos realmente observar, meu Pai, a maneira, a forma como o Senhor realmente é um Deus tão criterioso, meu Pai, meu Deus, com ali os mandamentos, as ordenanças, como tem que ser feito, obedecido, meu Pai, e assim precisamos então entender, compreender com a alma e com o nosso coração e poder realmente fazer de uma forma tão especial sobre as nossas vidas
obedecendo o Senhor em cada momento, em cada instante, e que jamais, meu Pai, nada possa nos abalar, nos entristecer, nos angustiar, porque eu sei que guerras virão, situações virão, mudanças muitas vezes repentinas virão sobre nós. Como está aí essa pandemia, já está perdurando há quase 2 anos, meu Pai. Ainda aqui no nosso país, nosso Brasil, ainda não está prestes a ser realmente exterminado esse vírus, porque ainda existem muitas pessoas sendo contaminadas. Então eu peço que o Senhor venha honrar de forma especial, que nessa guerra possamos prevalecer e vencer, conforme foi ordenado, meu Pai, pela ciência, a maneira como devemos nos portar no dia a dia, e assim por essa fé que nos leva a enxergar o que nós estamos enxergando, crendo, confiando que o Senhor vai operar de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural, meu Pai. Então eu peço essa bênção e eu dou sempre a minha bênção com a certeza da sua operação sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Lembre-se disso, Deus, Ele é um Deus de confusão, Ele é um Deus que determina a sua palavra, e aquele que obedecer e cumpri-la vai viver o melhor dessa terra sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, então, um dia maravilhoso. Estamos aí no final de semana para poder realmente desfrutar do amor de Deus, e com certeza Deus vai nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Fica com Deus. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossa mensagem, nossas orações, em nome do Senhor Jesus.